Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Tá sozinho. Pode ser muito difícil. Pode trazer aquela angústia forte, a famosa solidão. Eu mesma sei como é que foi perder essa sensação gostosa de quando se está sozinho, quando se está aproveitando sua própria companhia. Eu já não sabia mais o que era isso. Investindo tanto nos outros o tempo todo e fugindo de mim mesma e das minhas questões, que eu acho que ficar sozinha era uma grande oportunidade de refletir, eu não queria, assim, e não porque eu queria ser uma pessoa ruim, mas porque eu tava muito focada nos outros, assim, o foco era sempre os outros. Também tava criando uma realidade, uma narrativa completamente perfeccionista, né, pra mim, então tudo que eu fazia não era bom o suficiente, eu não era boa o suficiente, por aí vai, então aquilo foi me tomando de uma forma que eu não conseguia mais ficar sozinha, e eu tava cega, sinceramente eu não conseguia nem enxergar, sei lá, um palmo na minha frente. Mas aí eu lentamente fui retomando o gosto de ficar sozinha. Eu lembro quando isso foi uma virada de chave pra mim, que eu fiquei tipo, gente, eu nem sei mais como é que é ficar sozinha. E eu lembro que eu tinha esses momentos onde eu via séries ou eu fazia algum hobby e tal, e eu aproveitava essa minha companhia, e agora eu não consigo mais fazer isso. Então lentamente eu fui me propondo a retomar esse hábito comigo mesma. E eu não sabia exatamente se ia funcionar ou não, mas eu sei que eu investi muito tempo em realmente tentar fazer o meu tempo comigo agradável de novo, porque eram momentos muito importantes pra mim. E pra até eu me relacionar com outras pessoas, eu precisava desses momentos. Então, isso não era claro pra mim. Eu pensava que se eu estivesse sozinha, eu só era, tipo, uma grande perdedora que não socializava, sabe? Sendo que esses momentos eram que me centralizavam e recarregavam minhas energias, né? Eu fui percebendo também que, por exemplo, nos domingos eu precisava tirar o dia pra reenergizar, pra me conectar comigo mesma, porque eu sempre inventava de fazer alguma coisa pra me distrair também no domingo. Eu tinha uma angústia muito grande da segunda-feira, porque eu sentia toda a carga da semana, eu sentia quantas coisas eu precisava fazer e aquilo já me gerava uma ansiedade muito grande. Então no domingo eu tentava me distrair do fato de que eu ia ter muitas coisas pra resolver, que eu ia me sentir sobrecarregada. Então eu fugia disso, né? E aí o que acontecia era que no domingo, em vez de eu me reenergizar, de eu ficar sozinha comigo mesma e entender... Tá passando um avião. Oiê! E entender que os domingos precisavam ser esse espaço pra mim, eu ficava cansada beça. Então chegava na segunda-feira e eu tava mais cansada ainda e mais desgastada ainda, porque eu não tinha tirado aquele tempo no domingo. E era por isso que eu não gostava de domingo, porque era um dia muito ruim pra mim, assim. Aos poucos eu fui tentando, né, hobbies diferentes, eu priorizei tempo comigo mesma, e mesmo que não foi agradável no começo, sabe? Foi difícil, sim, porque eu tava muito acostumada a estar cercada de pessoas, mas estar me sentindo sozinha de qualquer forma. Então, era como se eu buscasse as outras pessoas também pra me distrair. E o foco na vida delas, e o foco no que elas estão fazendo, no que elas vão fazer, em como elas estão, como elas não estão, era muito também uma fuga, né? Claro que eu me importava com as pessoas, mas no sentido de sair e ver gente, era muito mais uma distração do que uma vontade, assim. Justamente pra fugir desse lugar, né? De ficar sozinha. Eu, de fato, eu fui buscando exercitar esse lugar de o que eu vou fazer hoje comigo mesma por mim. E sem ninguém assistir, sem eu postar em lugar nenhum, o que vai ser pra mim hoje? E aí eu achei alguns hobbies, né? Como pintura, que eu falei aqui há um tempo atrás, que eu fazia. Atualmente tô colorindo. Enfim, são coisas que, assim, podem parecer inúteis, né? A princípio. Porque você não vai postar, você não vai vender, você não vai fazer nada com isso. Mas é o seu momento com você mesma. Você não, talvez nem mostre pra ninguém. Mas é aquele seu momentinho de ter o seu espaço com você. Então foi só a partir da prática mesmo que eu consegui realmente encontrar esse lugar de volta. E agora eu tô tão bem sozinha que isso me dá um medinho, sabia? Parece que convidar alguém pra minha vida agora é quase permitir a entrada de alguém numa festa na lista VIP, sabe? E não porque, oh meu Deus, a minha vida é exclusiva, mas é realmente só pra quem merece estar perto de mim, e não só a questão de merecimento, mas eu tomo muito mais cuidado com a minha energia hoje em dia, tipo, quem tem acesso, quem realmente coloca ela pra cima, quem coloca ela pra baixo, quem suga, então eu tomo muito cuidado, eu sou muito meticulosa, assim, então é mais nesse sentido, tipo, não é uma coisa tipo assim, eu acho a minha vida uma festa exclusiva, é tipo, é mais, você tem que realmente trazer coisas, sabe, acrescentar coisas pra mim, pra estar perto de mim, porque, desculpa, eu acrescento muito na vida dos outros, sabe, eu acho que quando eu comecei a construir esse senso de autoestima, que eu não tive a minha vida inteira, eu comecei a entender que, caramba, é sim importante, sabe? A minha energia é importante, a minha vida, eu acrescento coisas na vida das pessoas, então eu sair distribuindo isso como se fosse uma promoção no mercado, não é a coisa mais justa que eu faço comigo mesma. Em vez disso, eu tenho que tratar assim como algo muito importante, porque de fato é. Eu demorei tanto tempo pra construir esse lugar comigo mesma, e essa independência, esse gostosinho de estar sozinha de novo, essa atenção comigo mesma, meu amor próprio, que são coisas que hoje em dia eu não sacrifico por qualquer pessoa. E isso não é porque eu sou mais especial, sabe? Não
um lado é maravilhoso filtrar essas energias, e eu acho que é o que a gente tem que fazer mesmo, pelo menos assim, essa é a minha opinião. Ao mesmo tempo que a gente acaba se protegendo de muitas coisas, a gente entra num caminho independente que eu gosto de chamar de hiperindependente, acho que pode prejudicar também. Tem dias que eu sei que eu vou ficar em casa, que eu prefiro ficar em casa do que, sei lá, ir numa festa de funk, que é uma coisa que eu adoro, por exemplo. Então, vão ter dias que eu vou querer ficar em casa lendo, e vão ter dias que eu vou querer ir pra festa de funk, e vão ter dias que eu vou querer fazer outras coisas, sabe? Eu acho que eu não me limito também em dizer, se eu fico em casa sábado à noite eu sou uma otária. Tipo, não, eu não sou uma otária, eu escolhi ficar sábado à noite, sabe? Não é mais aquele lugar de fuga, é um lugar que eu sei que eu vou aproveitar, eu sei que eu vou tirar proveito da situação que eu tô criando ali pra mim. Tem uns dias que eu fico tipo, ai não, olha o que eu construí, que legal. É meio que um momento de gratidão, assim, de entender, olha que legal que eu construí comigo mesma. Tudo que tem no meu quarto hoje em dia também tem um propósito, tem um valor, e tudo bem que eu ainda tenho que trabalhar na organização, mas todo um carinho confeccionado para que esse espaço seja o meu espaço, para que eu me sinta bem aqui, né? E isso não significa comprar uma televisão de, sei lá, plasma, mas, sabe, colocar aquela velhinha ou aquele incenso ou uma flor ou alguma coisa que te traga uma sensação de você. E aí tem dias que eu quero aproveitar isso. Tem dias que eu falo, ai, que legal. Olha o que eu construí comigo mesma e olha como isso reflete também no ambiente à minha volta. Olha como eu tô me sentindo, olha como eu tô independente. Vou aproveitar a minha própria companhia, vou pensar, vou refletir, vou meditar, seja o que for, vou até dormir, enfim. Mas tem a parte limitante disso também, porque você cai nessa hiperindependência, você pode acabar se limitando sem querer. Você se acostumar a ficar sozinho e você gostar disso, pode ter esse fator de que você acaba se fechando para certas oportunidades, tipo, eu adoraria ficar em casa hoje e tal, isso não tem nenhum problema. Aí você sempre escolhe ficar em casa. Isso começou a acontecer comigo, eu comecei a ficar tipo, não, mas aí eu sempre quero ficar sozinha. Só que sempre ficar sozinha também não é tão legal, porque é um outro extremo que você cai que você perde às vezes oportunidades, sabe? Você perde trocas que seriam muito interessantes. Você perde a oportunidade de conhecer algum lugar. Então, ainda assim, se a gente fecha nesse casulinho que a gente construiu, apesar de ser muito gostoso, se a gente nunca mais olha pra fora, eu acredito sim que a gente acaba perdendo esses eventos, essas oportunidades que seriam interessantes para se desenvolver, né? Aquela famosa frase da zona de conforto, mas por mais que a zona de conforto possa ser muito gostosinha e até benéfica às vezes, porque eu não acredito nesse lance de que a zona de conforto só te ferra e só... Eu não vejo dessa forma, assim. Eu acho que a gente precisa também de certo conforto. A gente precisa também de certo familiar, porque é o que... Eu acho que a gente identifica, tipo, as coisas como familiares, e isso traz um senso de calma pra gente. Mas eu acho que se afundar na zona de conforto e se acostumar a nunca mais sair, aí eu acho que tem um problema. Então eu acho que cair na hiperindependência cria aquela sensação de que a gente não precisa de ninguém, sabe? Dane-se os outros, porque a gente tá muito bem sozinho, não sei o quê. E isso eu acho também que acaba sendo um mecanismo de defesa, pra não deixar as pessoas entrarem, pra gente não se machucar. E como eu falei, tem seu lugar, eu acho que é super válido a gente tomar cuidado e a gente também saber ser independente, contar com a gente mesmo. Mas a gente busca conexão, a gente busca troca, a gente quer estar perto daqueles cenários que transmitem vida. Então por que você acha, né, que a pandemia foi tão difícil pra gente? Eu acho que é justamente por isso, porque a gente não podia ter contato. Isso foi enlouquecedor. Então eu também penso muito na pandemia, sabe? Eu penso, caramba, as coisas podem mudar a qualquer momento. Então também é interessante eu buscar novas experiências, conhecer novas pessoas. A alternativa é medir com um bom senso, sabe? Entender, tipo, cara, eu acho que na sexta-feira eu fiquei em casa lendo, no sábado talvez eu vá conhecer algum outro lugar. Não precisa ser uma rave pesada, uma grande festa de funk, mas pode ser algum lugar que você sempre quis conhecer, ir num lugar com uma comida que você sempre quis provar, se juntar com uma pessoa que levanta a sua energia, fazer yoga junto, sei lá, coisas assim que falem com esse lado seu, da sua essência, que existe quando você tá sozinho. Mas dá um medo das pessoas virem de fora, né? Você, ainda mais se você é como eu, que demorou tanto tempo pra estar bem sozinha, dá um medo das pessoas virem estragar isso. Você sempre esteve muito bem sozinho e agora existem pessoas que você quer se abrir pra meio que entrar na sua vida e tal. Isso dá muito medo, estar vulnerável, porque é estar vulnerável, né? É só não confundir, acho que independência com isolamento, talvez. Porque quando a gente acaba sendo muito independente, a gente vai entrando num isolamento de eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu não preciso fazer nada, porque eu tô muito bem sozinha. E aí também a gente não se desafia, né, a sair do lugar que a gente tá. E também trocar com os outros e compartilhar experiências. Eu adoro compartilhar experiências com os outros. Então, acho também que se eu me isolo, às vezes eu fico refém de certos pensamentos negativos, de certos hábitos antigos, tóxicos que podem acabar voltando.
Isso por não ter uma perspectiva. Acho que trocar perspectiva é muito importante também pra gente não se achar o dono da verdade, sabe? Pra gente não ficar enclausurado na nossa própria realidade, na nossa própria narrativa. Então eu acho também por isso é importante. É complicado, né? Quando você achou um lugar tão bacana, valioso com você mesmo, você se emburaca num relacionamento tóxico ou decepcionante, e aí você fala, putz, eu deixei passar, tá vendo? Eu baixei minha guarda e olha o que acontece. Aí você começa a entrar numa narrativa de que quando você baixa a guarda, as coisas vão pro cacete, então você tem que deixar a guarda lá em cima. Só que, na verdade, acho que, claro, né, tem coisas que a gente gostaria de não ter passado e tal, mas, assim, eu acho que tem certas coisas que são experiência e a gente pode aproveitar pra treinar a nossa intuição. Tipo, já que uma coisa ruim aconteceu, uma coisa chata aconteceu, eu já me machuquei, ou até me traumatizei, às vezes a gente não pode se livrar disso, sabe? Então, acho que a alternativa é usar essas coisas pra poder entender o que a gente não quer e o que a gente quer. Não precisa ser uma coisa ou outra, sabe? Eu acho que sim, é chato quando a gente se decepciona com as pessoas e tudo mais, mas usar isso como um grande padrão pra dizer, tá, ninguém presta no mundo, todo mundo é um lixo, tem, sei lá, 7 bilhões de pessoas, é gente pra cacete. Diferentes culturas, diferentes crenças. E às vezes porque a gente vive numa bolha, na nossa própria bolhazinha, né? A gente olha e fala, então todo mundo é assim, então todo mundo é desse jeito, então todo mundo me decepciona. Só que às vezes não, às vezes a gente precisava aprender alguma coisa e às vezes não precisava aprender, sabe? Às vezes foi só injusto, às vezes não foi legal, mas o que isso mostra pra mim sobre o que eu não quero na próxima vez que eu for me relacionar com alguém? Isso serve para as relações amorosas, para as amizades, para uma experiência negativa. Existe muito aprendizado também. Tipo, infelizmente isso aconteceu. Mas caramba, tem muita coisa que eu posso tirar daqui. Rever muita coisa depois disso. E a partir daí eu acho que você começa assim a ter uma prática da intuição e começa a entender quem que eu deixo se aproximar de mim. Quem que eu de fato quero ter por perto. Que tipo de pessoa. Que critérios eu uso pra escolher as pessoas que estão perto de mim. Porque de fato são escolhas. A gente acaba escolhendo às vezes num lugar meio desesperado, né? De tipo, o que tem? Não necessariamente porque a gente é melhor do que o outro e vice-versa, mas simplesmente porque existem combinações melhores que outras. Então, permite qualquer pessoa que não combina, às vezes, com você entrar no seu núcleo, eu acho que mexe com essa energia sua e eu acho que pode fazer com que seja muito decepcionante, né, de fato. Mas eu acho que lembrar que nada em excesso faz bem é sensato. Gente, se até beber água demais faz mal, tipo, por que independência demais seria bom, sabe? Tipo, eu acho que nada em excesso e extremo é bom. E tá aberto é difícil, né? Porque você assume o risco de vulnerabilidade, você assume o risco de que você talvez se machuque, talvez você se decepcione, talvez você se frustre. Mas isso eu acho que é a própria experiência. Foi o que eu falei do treino da intuição. Eu acho que você só treina quando você vai entendendo o que é o quê. Se você não tem ideia do que é nada, fica muito difícil você tomar decisões e escolher as coisas. Tem que pelo menos ver primeiro, tipo assim, tá, ok, isso aqui é isso aqui, isso aqui eu acho que é mais legal pra mim, isso aqui eu não acho, nossa, isso aqui é terrível. E aí meio que entendendo. E é claro que isso não justifica os traumas de forma alguma, porque tem toda uma complexidade tão forte por trás de cada trauma, então não é que, aconteceu pra te ensinar uma lição. Não, mas o que nos resta dentro de uma situação difícil é ou se entregar a ela completamente, ou buscar, sabe? E às vezes não vai ter uma lição moral ali dentro do trauma, mas meio que você fica de mãos atadas, tipo, caramba, de fato isso aconteceu. E o que é a partir de agora? Vai tomar na minha vida inteira ou vai ser uma outra coisa? Então eu acho que quando a gente escolhe que vai ser outra coisa, a gente começa a tentar ressignificar aquilo, porque eu acho que realmente é a opção que a gente tem, né? Eu não acho que vale a pena, assim, se dar um empurrãozinho de vez em quando, falar, tá, eu não tô com a fim de sair hoje, mas eu acho que valia a pena ir nesse lugar. Eu acho que esse lugar aqui tem umas oportunidades interessantes. E entendendo, pra gente não ficar também completamente isolado e achando que aí o excesso de independência é a única solução. Existem sim pessoas boas, sabe? Existem sim pessoas boas que erram, existem pessoas de caráter duvidoso e por aí vai, mas assumir que o mundo todo é de uma forma que a gente não é pra sair, que é só pra gente ficar com a gente mesmo e passar a vida toda solitário e se sentindo mal, sozinho, sentir que não pertence e tudo mais, que não é legal também. Se propor faz parte, sim.